Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que traz as novidades mais quentes do Mengão direto para você, sem rodeios e com toda a paixão que o nosso clube merece. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar o mundo do futebol. O Flamengo tomou uma decisão surpreendente sobre a contratação de Caio Jorge, pausando a busca por um centroavante após não conseguir fechar com o Cruzeiro, que renovou o contrato do atacante até 2030. Isso é uma bomba que acabou de cair, torcedor, algo que pode redefinir nossas estratégias para 2026. E você precisa ficar até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa decisão que vai mudar tudo e deixar a nação rubro-negra ainda mais atenta ao que vem por aí. Não saia daí, porque isso é histórico e vai mexer com o coração de cada um de nós. Antes de mergulharmos nessa história que está deixando os bastidores em polvorosa, eu conto com o seu apoio para fazer esse canal crescer e espalhar a paixão flamenguista para todos os lados. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sentem o clube na veia e não perdem uma oportunidade de defender as cores rubro-negras, então aperta o like nesse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações em primeira mão, porque só assim você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo, dos rumores quentes aos fatos que definem nosso futuro, com análises que vão direto ao ponto e sem firulas. E para mostrar que estamos nessa juntos, deixa nos comentários de qual lugar você está assistindo, seja do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo ou até de fora do Brasil. Vamos interagir e provar que a nação rubro-negra é a maior e mais unida do planeta. Agora, vamos ao epicentro dessa bomba que explodiu no futebol brasileiro nesta sexta-feira, janeiro de 2026, quando vazou a informação de que o Flamengo, após uma negociação intensa e frustrante com o Cruzeiro por Caio Jorge, decidiu dar uma pausa na busca por um centroavante nesta janela de transferências, entendendo que a posição não é uma urgência absoluta no elenco, já que Pedro está apto e pronto para começar a temporada como titular absoluto, com sua média de gols que o torna uma referência segura no ataque rubro-negro. Imagine o drama, torcedor. O Mengão apresentou uma proposta oficial de 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais na cotação atual, na última quinta, 8, mas o Cruzeiro recusou mais uma vez, aproveitando para renovar o contrato do atacante até 2030, blindando-o contra assédios e mostrando que não abre mão de seu artilheiro por valores que consideram insuficientes, mesmo após o Flamengo tentar adoçar o negócio, incluindo Everton Cebolinha, em propostas anteriores, que também foram rejeitadas. Essa decisão do Flamengo não significa desistência total, mas uma pausa estratégica para reavaliar o mercado e focar em outras prioridades, como reforços no meio de campo ou na defesa, evitando investimentos precipitados que poderiam comprometer o equilíbrio financeiro após uma temporada onde o clube arrecadou recordes, mas sofreu com lesões no ataque que expuseram a necessidade de opções, embora Pedro tenha carregado o piano, com 22 gols no Brasileirão e na Copa do Brasil, além de Caio Jorge, que brilhou no Cruzeiro com 26 gols e 9 assistências em 46 jogos, tornando-se artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Mengão também sondou Marcos Leonardo, mas não avançou nas negociações por razões semelhantes de custo alto e falta de urgência imediata, optando por confiar na recuperação plena de Pedro e na emergência de jovens da base como Matheus França para compor o setor ofensivo, criando um cenário onde a diretoria mostra maturidade ao não forçar barras que poderiam desequilibrar as contas, mas mantendo os olhos abertos para oportunidades que surjam no mercado sem pressionar por nomes que não se encaixem perfeitamente no planejamento de Felipe Luiz para um time equilibrado e competitivo em múltiplas frentes. Essa pausa chega em um momento crucial, com a pré-temporada se aproximando e o Flamengo mirando o tri da Libertadores, e demonstra que o clube prioriza sustentabilidade financeira sobre impulsos, mesmo com a torcida ansiando por um reforço de peso no ataque para evitar sobrecargas como vistas em 2025, quando ausências custaram pontos decisivos. Vamos aprofundar na trajetória de Caio Jorge, porque entender por que o Flamengo o desejava tanto adiciona camadas de drama a essa decisão de pausa que trava a negociação. Um atacante que nasceu em 24 de janeiro de 1902 em Olinda, Pernambuco, e começou nas categorias de base do Santos aos 15 anos, subindo rapidamente pelas divisões inferiores, com uma média de gols que chamava a atenção de olheiros nacionais e internacionais, estreando pelo time principal
principal em setembro de 2018, aos 16 anos, e marcando seu primeiro gol profissional em outubro do mesmo ano contra o Vitória, mostrando desde cedo um instinto matador que o levou a 17 gols em 80 jogos pelo Peixe, entre 2018 e 2021, incluindo campanhas na Libertadores, onde ele decidiu jogos com finalizações precisas de dentro da área e dribles que desequilibravam marcadores experientes. Em 2021, ele deu o salto para a Juventus por 7,5 milhões de euros, onde enfrentou desafios como uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por meses, mas ganhou experiência ao lado de estrelas como Vlahovic, disputando 11 jogos com um gol na Série A e absorvendo o rigor tático italiano que o tornou mais completo. Emprestado ao Frosinone em 2023, ele somou 3 gols em 29 aparições, ajudando o time na luta contra o rebaixamento com sua velocidade em transições e capacidade de proteger a bola sob pressão. O retorno ao Brasil pelo Cruzeiro em 2024 foi o turning point, onde, sob o comando de técnicos que exploraram sua mobilidade, ele explodiu em 2025 com 26 gols e 9 assistências em 46 partidas, sendo artilheiro do Brasileirão com 18 gols e da Copa do Brasil com 7, demonstrando uma taxa de conversão de chances de 28%, que o coloca entre os tops do continente, com gols que misturavam oportunismo na pequena área, chutes potentes de média distância e cabeçadas precisas que pegaram goleiros desprevenidos. Aos 23 anos, com 1,82 m de altura e preferência pelo pé direito, Caio é um atacante versátil que atua como centroavante fixo ou segundo atacante, com 9 assistências que revelam sua visão de jogo para passes-chave, e sua mentalidade competitiva o faz crescer em clássicos, onde ele marcou 8 vezes em 2025, mostrando resiliência para superar marcações duplas com dribles curtos, sucesso de 62% e visão para encontrar companheiros em profundidade. Para o Flamengo, que vendeu Juninho e buscava profundidade, sua presença seria um upgrade, com Caio pronto para revelar e manter o nível com sua taxa de duelos vencidos, que evita perdas de bola no ataque. A diretoria, ciente da renovação até 2030 no Cruzeiro que blindou o jogador, opta pela pausa para não elevar ofertas além do razoável, criando um equilíbrio que beneficia o Mengão, com foco em Pedro e jovens, embora a torcida sinta o impacto de não ter um reforço de peso imediato. O drama dessa pausa ganha contornos ainda mais intensos quando mergulhamos nas negociações frustradas, onde o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro recusou e renovou com Caio até 2030, mostrando que valorizam seu artilheiro acima de ofertas que não atendem expectativas financeiras. E o Mengão, com Pedro apto, entende que não há urgência, pausando a busca para reavaliar e focar em prioridades, como reforços no meio de campo ou na defesa, evitando gastos precipitados que poderiam comprometer o equilíbrio financeiro após uma temporada onde o clube arrecadou recordes, mas sofreu com lesões no ataque que expuseram vulnerabilidades. Além de Caio Jorge, que impressionou com 26 gols e 9 assistências, o Mengão também sondou Marcos Leonardo, mas não avançou por razões semelhantes de custo alto e falta de necessidade imediata, optando por confiar na recuperação plena de Pedro e na emergência de jovens da base como Matheus França para compor o setor ofensivo, criando um cenário onde a diretoria mostra maturidade ao não forçar barras que poderiam desequilibrar as contas, mas mantendo os olhos abertos para oportunidades que surjam no mercado, sem pressionar por nomes que não se encaixem perfeitamente no planejamento de Felipe Luiz para um time equilibrado e competitivo em múltiplas frentes. Essa pausa chega em um momento crucial, com a pré-temporada se aproximando e o Flamengo mirando o tri da Libertadores, e demonstra que o clube prioriza sustentabilidade financeira sobre impulsos, mesmo com a torcida ansiando por um reforço de peso no ataque para evitar sobrecargas como vistas em 2025, quando ausências custaram pontos decisivos. Vamos aprofundar na trajetória de Caio Jorge, porque entender por que o Flamengo o desejava tanto adiciona camadas de drama a essa decisão de pausa que trava a negociação. Um atacante que nasceu em 24 de janeiro de 1902 em Olinda, Pernambuco, e começou nas categorias de base do Santos aos 15 anos, subindo rapidamente pelas divisões inferiores, com uma média de gols que chamava a atenção de olheiros nacionais e internacionais, estreando pelo time principal em setembro
de 2018 aos 16 anos e marcando seu primeiro gol profissional em outubro do mesmo ano contra o Vitória, mostrando desde cedo um instinto matador que o levou a 17 gols em 80 jogos pelo Peixe entre 2018 e 2021, incluindo campanhas na Libertadores, onde ele decidiu jogos com finalizações precisas de dentro da área e dribles que desequilibravam marcadores experientes. Em 2021, ele deu o salto para a Juventus por 7,5 milhões de euros, onde enfrentou desafios como uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por meses, mas ganhou experiência ao lado de estrelas como Vlahovic, disputando 11 jogos com um gol na Série A e absorvendo o rigor tático italiano que o tornou mais completo. Emprestado ao Frosinone em 2023, ele somou 3 gols em 29 aparições, ajudando o time na luta contra o rebaixamento com sua velocidade em transições